Bruno me faz uma pergunta extensa, Bruno. Eu vou responder devagarzinho aqui, tá? Doutor, muito obrigado pelos seus vídeos. Gostaria de tirar uma dúvida em relação ao Covid-19. No dia 24/6 senti um cansaço. No dia 25/6, ao notar febre e um desconforto a respirar, fui ao pronto-socorro para avaliar os pulmões. Estavam bons. Neste mesmo dia, por conta própria, entrei com ivermectina, vitamina D, zinco e vitamina C. No dia 26/6, fiz o exame sorológico e o PCR no laboratório Sabin, já com mais febre, o peito pesado, sem apetite, garganta irritada, etc. No dia 27/6, saiu o resultado da sorologia e deu IgM reagente, IgM, IgG não reagentes. Então, deixa eu entender, você começou então com os sintomas no dia 24/6. No dia 27/6, então você já tinha uma IgM reagente e uma IgG não reagente. Você entrei por conta própria com azitromicina 5 dias. A gente não orienta ninguém a entrar por conta própria, tá, Bruno? Porque você pode piorar mais a emenda do que o soneto e pode dar um tiro no pé. Tá? Então a gente sempre orienta, sempre a indicação do médico, mesmo essas medicações sendo medicações de uso off-label, de uso não preconizado em bula e também em protocolos, mas o médico ele tem essa liberdade de prescrever essas medicações e monitorar você de perto, né? A partir do dia 28/8, ou seja, 2 meses após, né, praticamente, um pouquinho mais do que 2 meses, senti cansaço a realizar as tarefas mais simples, mas não tinha mais febre, o apetite voltou, quase não tive tosse, nada de coriza. Então, eu vou ler o restante, mas você fez então o anticorpo, 3 dias após, parece que não fez mais nada, né, depois disso. A verdade é que você precisaria repetir esse laboratorial de anticorpos, saber quais são os anticorpos agora circulantes, para ver se você conseguiu produzir um anticorpo bloqueador, ou anticorpo neutralizador da classe IgG, e também saber como é que está esse PCR, que você não fala sobre PCR no momento, né, para ver se você ainda tem o vírus em atividade. É um pouco difícil você ter um vírus em atividade 2 meses após, né, mas como é um vírus novo, continua lá, Daniel, porque está muito pequenininha a letra, eu não estou conseguindo ler. Como é um vírus novo, como é um vírus realmente que a gente ainda não conhece exatamente o comportamento dele, era importante você repetir os anticorpos e repetir o PCR para ver se você ainda está positivo no PCR. Eu acho improvável. O vírus ainda permanecer no seu organismo. Eu acho improvável. Mas é importante você repetir porque o excesso nesse caso não vai ser ruim, vai ser bom. Tá? E ver se você produziu, se você ainda tem anticorpos IgG, porque às vezes você produz o IgM, mas você não soroconverte para o IgG em alguns casos, né? Talvez pela quantidade de vírus circulante, que não deu a chance de você soroconverter para o IgG, e também por imunodeficiências primárias que muitas pessoas têm, que fazem com que os linfócitos T não façam a troca do isótipo, tá? Que existem imunodeficiências primárias de linfócitos T, CD4, que faz com que o paciente não faça a troca do isótipo, não estimulando o linfócito B então a produzir o IgG também, né? Porque quem produz o IgM é justamente o linfócito B. Mas para que o linfócito B também venha a produzir o IgG, precisa ter uma sinalização do linfócito TCD4, que é o linfócito T helper, e esse linfócito T helper sinaliza novamente para o linfócito B para ele produzir IgG. E tem algumas situações, como a própria carga virêmica que você entrou em contato, e também as próprias condições clínicas ligadas a imunodeficiências que fazem com que não haja essa troca de isótipo de IgM para IgG. Tá? Então, a minha orientação, resumindo, repetir sorologia e tentar fazer a sorologia do sangue, não pelo teste rápido, pelo testezinho de gota, mas aquela feita pela sorologia sanguínea, e também fazer o exame de PCR novamente para ver se você ainda tem o vírus Covid-19, apesar, repetindo novamente, de eu achar improvável desse vírus estar presente. Mas a partir do dia 28/8 senti cansaço a realizar as tarefas mais simples, mas não tinha mais febre, o apetite voltou, quase não tive tosse, nada de coriza. No dia 28/6, já praticamente sem sintomas algum, o laboratório entra em contato dizendo que vai ter que realizar novamente o PCR, viu? Aquilo que eu havia falado. Faço o exame novamente e hoje, para minha surpresa, o resultado foi negativo. Sim, lógico. Mas aí deixa eu entender, você passou, eu não sei se você errou
em escrever 28/8, agosto, eu acho que você errou então. Agora que eu estou lendo aqui novamente, você escreve novamente 28/6, eu não entendo. Depois você tem que me auxiliar em relação a isso, tá? Porque se for realmente 28 de agosto... Não, apesar que nós não chegamos a agosto, eu que estou me confundindo. Estou fora aqui, eu que estou fora do contexto aqui, né? Você realmente errou, nós não estamos em agosto, nós estamos em julho ainda. Desculpe. Então é 28/6, não é 28/8. Tá? Então vamos voltar novamente aquilo que eu tinha falado. Então você começou 24/6, 26/6, a partir do dia 28/8 sentir cansaço ao realizar as tarefas mais simples, mas não tinha mais febre. É normal você ter um cansaço, o próprio quadro viral ele leva esse cansaço, tá? E o apetite voltou, quase não tive tosse, nada de coriza. No dia 28/6, já praticamente sem sintomas algum, o laboratório entra em contato dizendo que vai ter que realizar novamente o PCR. Faço o exame novamente e hoje, para minha surpresa, o resultado foi negativo. Isso pode acontecer. Tá? Então, agora tendo um novo raciocínio, tá? Porque me confundiu aquele 28/8, também não me atentei que nós estamos em julho ainda. Eu também errei aqui, não me atentar que estamos em julho, não estamos em agosto. Tá. Isso pode acontecer. Tá? Você pode ter resultados falsos negativos com o exame do PCR. Isso se chama sensibilidade. O exame do PCR ele tem uma média sensibilidade, ele pode dar falsos negativos. Para você ter certeza, realmente você tem que repetir até 3 vezes o exame do PCR. Tá? Então esperar mais 7 dias, repetir, depois mais 7 dias, repetir novamente. Tá? Se na segunda vez der positivo o exame do PCR, continua lá, Daniel, está muito pequena. Deixa até o final. Só depois que eu ler tudo aí você passa para a minha imagem. Então você precisa repetir novamente o exame do PCR, tá? E até 3 vezes. Faço o exame novamente. Eu tive apenas sintomas leves. Seria possível meu organismo já ter eliminado boa parte do vírus? Muito obrigado. Agora você pode voltar ali. Não, é possível. É possível que, como nós falamos, né, a abordagem do sistema imunitário em relação aos vírus, ele começa em 2 etapas. Ele começa na primeira etapa, a chamada etapa da imunidade inata. A imunidade inata é aquela imunidade que nós nascemos com ela, e quanto mais jovens nós formos, maior é a capacidade da imunidade inata, aquela imunidade que nasce conosco, ela reagir ao vírus. Tá bom? Então é o primeiro passo. O segundo passo é a questão de nós, então, evoluirmos para a imunidade adquirida. Se começou a haver a produção do anticorpo da classe IgM, é que você entrou numa fasezinha da imunidade adquirida, né? Ou seja, o seu linfócito B ele endocitou o vírus, essa endocitose do vírus fez com que houvesse justamente a produção, um estímulo para o linfócito T. O linfócito T, por sua vez, CD4, estimulou novamente o linfócito B, a produção do anticorpo IgM para combater, então, essa infecção. Tá? Então, provavelmente você pegou o Covid-19, a sua imunidade inata ela foi muito boa em combater, mas ainda precisou ativar a imunidade adquirida. Aqueles pacientes que, de certa forma, resolvem logo o problema do Covid-19, que elas estão com a imunidade inata muito ativa, a imunidade onde você tem os macrófagos, que são células que fagocitam, que engolem, que digerem o vírus, digerem os antígenos adequadamente, e tem pessoas que nem precisam ativar a imunidade adquirida, nem ativar linfócito B, ou ativar muito pouco, porque a própria imunidade inata ela já consegue debelar a infecção. Mas no seu caso, como houve a produção do IgM, eu posso garantir para você que a imunidade adquirida, a ativação de linfócito B foi feita, e essa ativação de linfócito B levou então à produção do anticorpo IgM. Tá? Agora, pode ser também que a quantidade de vírus foi pequena, e como sua imunidade inata também ela teve uma boa resposta, não deu para produzir uma quantidade adequada do anticorpo IgG. Por isso que muitas vacinas, elas vêm dentro da sua composição imunopotencializadores, né? São substâncias que ajudam a resposta imune, fazem com que a resposta imune ela consiga ter
essa troca do isótipo do anticorpo IgM para o anticorpo IgG e, consequentemente, você produzir os anticorpos bloqueadores, né? Mas a infecção não necessariamente ela te dá a certeza de que você vai ter uma imunidade a longo prazo. Por isso que muitos pacientes eles conseguem, inclusive, somente ter anticorpos durante alguns meses, somente anticorpos, níveis de anticorpos adequados para protegê-lo do Covid-19 durante alguns meses, né? Anticorpos da classe IgG. E o que eu oriento, Bruno, é você repetir novamente esse exame do PCR, é você justamente até 3 vezes, isso é o preconizado, é você justamente repetir a sorologia e ver se tem um quantitativo adequado de anticorpo bloqueador da classe IgG circulante, para que você fique mais tranquilo e também veja se o Covid-19 ele ainda está presente no seu organismo. Agora, em relação a você repetir esse exame do PCR, nós temos 2 cenários. Ou realmente o seu organismo já eliminou o vírus por completo, ou você ainda tem ele em atividade. Mas pode ser que você repetindo o exame, o vírus foi eliminado totalmente por completo do seu organismo e, consequentemente, você não tenha mais nada. Tá bom, Bruno? Então, espero ter te ajudado. Me confundi um pouquinho aqui quando você colocou 28/8. Também não me atentei que nós não estamos em agosto. Então, acabei fazendo a minha análise cronológica pensando em 2 meses. Então, você também que está assistindo esse vídeo, desculpe-me por esse erro também, por não ter me atentado que nós não estamos em agosto. Um abraço. Obrigado, Bruno, pela sua pergunta.